Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje passo aqui com vocês mais um Barganhas da Bolsa, que tem como objetivo, claro, identificar, garimpar aquelas ações mais baratas do mercado. Deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e não esqueça de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje eu quero trazer aqui 4 ações que nós julgamos baratas, né, empresas aí que nós acompanhamos, e dessas 4 ações, temos uma que nós entendemos que é bem interessante aí para vocês acompanhar e 3 delas aqui que nós não recomendamos. Começamos com a Intelbras, que é um dos ativos que nós entendemos que é muito barato, né? Hoje a empresa tem boas margens, tem um bom retorno sobre o patrimônio, é uma empresa que tem uma situação financeira muito tranquila, inclusive ela tem dívida líquida negativa, divulgou bons resultados no trimestre, né? Ela teve o lucro líquido aí avançando mais de 16%, a receita subiu mais de 33%, chegando a 1,2 bi no terceiro tri desse ano. E a empresa, pessoal, é muito bacana, né? Ela tem, quando a gente fala em termos de satisfação com os clientes, com os fornecedores, é muito alto. É uma marca bastante conhecida, aí pelo menos 95% dos consumidores conhecem, mais de 70% das pessoas já tiveram algum produto da Intelbras. É uma empresa que, apesar da dificuldade de penetração num território com as proporções do Brasil, tem uma logística bem interessante, são mais de 25 mil pontos de vendas e tem, em média, aí, 20 anos de relacionamento com a distribuição, que é bem importante, tá? O que acontece, né, pessoal? A gente pode perceber que a empresa sempre vem aqui aumentando os lucros dela nos últimos anos, mesmo que a margem não tenha aumentado, até porque ela é uma empresa que sofre com a questão cambial, né? Então, se a gente for olhar o lucro dela cresceu menos aí do que a receita, né, pelo menos a metade da receita, e uma das razões é essa, né? A questão do dólar impactar. E o que acontece? Nós, com raríssimas exceções, evitamos ao máximo recomendar para o longo prazo, principalmente empresas que tenham dependência do dólar para importar e que precisem repassar preços no mercado interno, porque é um pouco mais complexo esse processo. No caso aqui de Intelbras, eles vêm conseguindo fazer isso. Nós preferimos aguardar um pouco mais, aguardar mais uns anos para entender um pouco mais em relação a essa questão dessa dinâmica da empresa, mas é uma empresa barata, uma empresa boa, mas em função dessa restrição de depender muito do dólar e da importação, a gente prefere aguardar um pouco mais ainda para ter algum tipo de recomendação. Temos aqui a Marco Polo, né, pessoal, que tem vídeos aqui no canal falando sobre a empresa, né? A gente já vinha comentando que possivelmente nós erraríamos em relação às expectativas, porque está muito mais forte o mercado. O mercado externo já estava muito forte, teve a questão do dólar que ajudou também, só que o mercado interno está muito pujante. Isso fez com que a receita da empresa explodisse, subiu 43% no terceiro trimestre desse ano em relação a 2023, chegou a 2,3 bi, e como a empresa está com custos de despesas controladas, teve crescimento de volume de vendas e de preços, que inclusive impulsionou o market share da empresa, que um ganho de market share de tão bom que está o mercado interno, o lucro explodiu também 107% a 335 milhões de reais. Ou seja, né, como eu vinha comentando, nós tínhamos já essa expectativa até de errar um pouco, porque a empresa possivelmente poderia performar muito melhor do que a nossa do que era projetado aqui pelo nosso setor de análise, e a ação continua muito barata, mesmo com a alta aí dos últimos trimestres, dos últimos anos, na verdade, e a gente deve ver ainda mais alguns trimestres melhorando o resultado da empresa e ela pagando bons dividendos, porque ela também não tem muita necessidade de reinvestimentos aí para fazer outros investimentos. Quero deixar aqui na descrição, pessoal, para quem ainda não viu, no nosso site tem um simulador de renda, onde vocês podem colocar a aplicação inicial, aplicação mensal, prazo, para vocês entenderem quanto é possível acumular, né? E o mais interessante é que esse simulador ele considera as nossas carteiras, então foram resultados que realmente aconteceram. Claro, a gente for falar em 20 anos, vai ser a projeção dos resultados desde 2017, mas pelo menos é uma coisa real, né? Tanto em termos de valorização quanto em termos de pagamento de dividendos, comparando com o CDI e com o Ibovespa, as informações aqui na descrição do vídeo. Outra ação, a Profarma, né, pessoal, que é outro ativo que nós não recomendamos,
Porém, assim como a Intelbras, né, tem nos chamado bastante atenção. O Grupo Profarma é um dos maiores players de varejo de saúde no Brasil, atua tanto na parte de especialidades, distribuição e varejo, inclusive a Demil, né, que é uma das maiores redes de varejo de farmácia no Brasil, é o principal cliente e é uma controlada da Profarma. E esse é um dos motivos que a gente sempre fica um pouco reticente, porque é meio complexo, é meio conflituoso, né, o teu principal cliente ser o teu controlado, né? Como é que fica essas negociações e tudo mais. Porém, a empresa vem performando bem. Ela é muito boa, assim como a Intelbras, em relação à questão de distribuição, né? São mais de 11 centros de distribuição espalhados aí pelo país. E ela sempre ficava devendo em termos de resultado. E o último trimestre é cedo para dizer que é uma tendência, mas o último trimestre foi sensacional. Foi o melhor resultado aí, desde que a gente lembra na memória aqui de Profarma. A receita subiu mais de 13%, tanto na distribuição quanto no varejo. O lucro subiu mais de 53%, com bons ganhos de margens. Então, ótimos resultados aqui para a Profarma. Ou seja, outra empresa, outra ação que, apesar de nós não recomendarmos, vamos voltar aqui e ficar de olho. E temos o Bradesco, né, pessoal, que divulgou um resultado positivo, né? Nós tivemos um aumento de lucro aí de 13%, chegando a 5,2 bi. O ROI bateu aí 12,4%, um leve aumento em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Tivemos redução nas provisões, que apesar disso continuam altas. O Bradesco conseguiu crescer no crédito, não conseguiu mais uma vez aí aumentar a margem. Nós tivemos uma leve queda aqui na inadimplência, ou seja, continua um resultado cobertor curto, como a gente brinca, tá? O pior já passou na nossa avaliação, sim, mas é muito cedo ainda para falar em ótimos resultados, grandes pagamentos de dividendo, talvez até o que possa chamar um pouco a atenção, como as ações caíram, né, nos últimos anos em relação a outros bancos. O yield pode ter melhorado um pouquinho em função disso, mas ainda a gente não consegue vislumbrar, talvez no final de 2025, que o banco comece a divulgar resultados positivos mesmos. E o que acontece, né, pessoal, que é a principal questão aqui do Bradesco, é que hoje, né, os grandes bancos, para pagar bons dividendos, e aqui a gente fala de Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, deveriam ter um ROI na casa de 20% para cima, né? Porque como eles vão ter um crescimento menor nos próximos anos, é preciso enxugar a máquina, é preciso ter novas fontes de receita, é preciso cortar custos, despesas e tudo mais. E o Bradesco sempre teve dificuldade para ficar acima aí de 20%. Tanto que a média desde 1998 é 18% de ROI, sendo que nós tivemos alguns anos ali que puxaram o retorno para cima. Então, apesar da melhora, apesar da gente entender que o pior já tenha passado, tem opções muito mais interessantes na nossa avaliação do que o Bradesco aqui dentro do setor financeiro, mas obviamente saudamos aí a melhora nos resultados em relação ao ano passado. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, sempre tem informações, notícias, uma promoção para quem quiser aproveitar. Tem as nossas assinaturas, né, pessoal? Capitalismo completo, vitalício, full trader, investe em ações e carteiras. A nossa consultoria para quem tem valores acima de 300 mil reais e quer um atendimento e acompanhamento personalizado da carteira. Tem aqui os resultados de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem. Com certeza o pessoal do atendimento aqui vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.